Olá, eu sou Fátima Carvalho e sejam todos muito bem-vindos a mais um programa Mapas de Fé. No programa passado, vimos sobre os pecados da carne e como se manter puro. Que após reconhecer a Jesus como Senhor e Salvador, precisamos nos edificar. A vontade de Deus é que vocês sejam santificados. Abstenham-se da imoralidade sexual. Cada um saiba controlar o próprio corpo de maneira santa e honrosa. E esses versículos dizem exatamente isso, que nós precisamos fugir da imoralidade sexual. Seguindo a sequência que iniciei no Novo Testamento, no livro de João, hoje o meu mapa será em 2 Tessalonicenses, nos capítulos 1 e 2. A segunda carta aos Tessalonicenses foi escrita por Paulo, Silas e Timóteo. Vamos conhecer um pouco mais sobre Paulo? Em Atos 9, nos versos 1 ao 31, vemos que Paulo antes se chamava Saulo de Tarso. E, na verdade, ele é conhecido como um apóstolo fora de época, porque ele não andou com Jesus. Na verdade, Saulo perseguia a igreja de Jesus. E em Damasco, ele teve um encontro com Jesus, ouvindo sua voz que dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Saulo, ao ouvir a voz de Jesus, sem ver, ele fica atônito e imediatamente cai do cavalo e fica cego. Num segundo momento, Jesus aparece em visão a Ananias e diz tudo o que ele deveria fazer a fim de curar Saulo. Saulo, ele sente como escamas caindo dos seus olhos e recupera a visão. A partir daí, Saulo de Tarso porque ele era da cidade de Tarso, ele passa a se chamar Paulo. E Paulo se transforma num verdadeiro foguete espiritual. E da mesma forma que ele perseguia a igreja de Jesus, após o encontro com Jesus, ele passa a defender a igreja. Mas vocês podem imaginar como estava a cabeça dos judeus? Pois aquele que mais perseguia a igreja se dizia agora cristão e estava no meio deles. Pois bem, os irmãos da igreja de Jesus estavam muito desconfiados e temerosos. E eles tentam matar Paulo. Só não conseguem porque os apóstolos, de noite, escondem Paulo dentro de um cesto e o descem pelo muro. Mas Paulo está realmente modificado e ele passa de perseguidor da igreja para defensor e se transforma num verdadeiro foguete espiritual, indo por vários lugares e abrindo várias igrejas.
Uma dessas igrejas é a igreja de Tessalônica. Silas e Timóteo são seguidores de Paulo e estão sempre viajando com ele nas suas viagens missionárias. A segunda carta aos Tessalonicenses tem apenas 3 capítulos, sendo que os 2 primeiros capítulos falam sobre o juízo final. Paulo, Silas e Timóteo davam sempre graças a Deus, porque a fé e o amor fraterno dos irmãos da igreja de Tessalônica aumentava dia após dia. Também falavam com orgulho por causa da paciência e fé que tinham em meio de todas as tribulações e sofrimentos. E isto prova que Deus é justo na maneira de julgar. E como consequência disso, daria descanso aos irmãos da igreja de Tessalônica e traria sofrimento àqueles que os fizeram sofrer. Mas deixo claro que isso só irá acontecer no juízo final ou na segunda vinda de Jesus. Mas você pode estar se perguntando, como assim? Segunda vinda de Jesus? Isso mesmo. Jesus, primeiramente, veio como servo, em obediência a Deus, ao Pai. Jesus nasceu, cresceu e se tornou homem. E aos 30 anos, ele iniciou o seu ministério, ensinando através do seu exemplo de amor e anunciou que o seu reino não era desse mundo. Em João 18:36, vemos que Jesus disse: "O meu reino não é deste mundo. Se fosse, os meus servos lutariam para impedir que os judeus me prendessem, mas agora o meu reino não é daqui." Então, na primeira vinda de Jesus, Jesus veio como servo, padeceu muito, foi traído, preso, condenado injustamente e, por fim, foi morto na cruz do Calvário. Mas foi obediente até o fim e cumpriu o plano de salvação de Deus Pai. Ressuscitou ao 3º dia e, através dos seus exemplos e ensinamentos, teve início a igreja primitiva, que se perpetua até os dias de hoje. E na segunda vinda de Jesus, Jesus virá como rei, o leão de Judá, o grande eu sou, e virá buscar a sua igreja. Aleluia! Em 2 Tessalonicenses 1, dos versos 7 a 10, vemos: Ele fará quando o Senhor Jesus vier do céu e aparecer junto com os seus anjos poderosos, no meio de chamas de fogo, para castigar os que rejeitam a Deus e não obedecem ao Evangelho do nosso Senhor Jesus. Eles serão castigados com a destruição eterna e ficarão longe da presença do Senhor e do seu glorioso poder. Isso acontecerá naquele dia, o dia que ele vier para ser louvado por todo o seu povo e para receber homenagem de todos os que creem. Vocês também estarão entre eles, pois creram na mensagem que anunciamos. Então, diante de todo esse contexto que vimos nos 2 primeiros capítulos de 2 Tessalonicenses, falando sobre o que irá acontecer no juízo final, escolhi como versículo-chave o verso 11 de 2 Tessalonicenses 1, que diz: É por isso que sempre oramos por vocês, pedindo que o nosso Deus, que chamou vocês para a nova vida, faça com que sejam merecedores dela. Pedimos também que Ele, pelo seu poder, realize todos os desejos que vocês têm de fazer o bem e complete o trabalho que fazem com fé.
E como sermos merecedores dessa nova vida? Para que isso aconteça, precisamos fazer a vontade de Jesus e fazer o que o agrada. E para fazermos a vontade de Jesus e sabermos o que ele se agrada, precisamos ler a Bíblia todos os dias. É por isso que eu estou aqui fazendo os nossos mapas de fé. Toda semana eu mostro um mapa como devemos proceder. Precisamos também crucificar o nosso eu. Um dia, numa visita na casa de um pastor, eu vi um quadro muito interessante que tinha uma cruz e a palavra eu cravado com pregos. Isso significa que nós precisamos crucificar o nosso eu todos os dias, diante de tantos atrativos que esse mundo nos oferece. E só assim não cairemos em pecado. Precisamos dizer não ao pecado. E o que é pecado? Pecado é uma desobediência às ordens de Deus. Moisés, no Monte Sinai, quando tirou o seu povo cativo do Egito, ele recebeu das mãos de Deus as tábuas da lei. E lá continham os 10 mandamentos. Nós podemos ver isso em Êxodo. Se desobedecermos um desses mandamentos, estaremos pecando. No programa passado, falei em muitos tipos de pecados contra a carne e como fazer para se manter puro. Em um outro programa, eu também falei sobre os pecados da língua e como fazer para evitá-los. Acredito que todos nós sabemos o que é certo e errado, o que é lícito ou ilícito. Precisamos decidir a obedecer a Jesus e fazer aquilo que o agrada. Procedendo dessa forma, só nos resta ter esperança, nos manter firmes em Jesus e aguardar com paciência o grande dia, o dia da segunda vinda de Jesus, que Jesus virá buscar a igreja. E chegamos ao final de mais um programa Mapas de Fé. Muito obrigada pela sua participação e comentários. E por falar em comentários, eu quero deixar os meus agradecimentos a Jorge Pereira, Tarciana Lins, Maria Lima, Luma Lima, Ana Clara Nunes, Cadu Dias, Maria Eduarda Oliveira, Everton Carvalho, Jaciara Gabriela e Cristina Gonçalves. E a você que também fez seu comentário, aguarde que nos próximos programas estaremos fazendo uma homenagem à sua valorosa participação. E você que tem assistido os nossos programas e ainda não se inscreveu, o que está esperando? Inscreva-se, compartilhe os nossos vídeos, dê o seu like, ative o sininho para receber as notificações e deixe seus comentários. Nós queremos saber o que você está achando dos nossos programas. Um beijo enorme no seu coração e que Jesus nos abençoe poderosamente. Até a próxima quinta-feira.